Olá pessoal, estamos aqui apresentando mais um material para vocês de criptografia, o canal Criptografia na Veia, e nós vamos falar nessa playlist, nessa série, sobre o algoritmo SHA-256, que é uma função hash. O que é uma função hash? É uma função que pega uma entrada de tamanho arbitrário e reduz essa entrada por um código de tamanho fixo. Então nós vamos estudar essa função SHA-256, ela é muito utilizada atualmente, em certificados digitais, até no próprio Bitcoin e várias outras aplicações. Meu nome é Edmar Veríssimo, então vamos lá. Bom, o algoritmo SHA-256. O que é esse algoritmo? O SHA, significa um algoritmo de hash seguro, tá aqui. E essa função hash é um processo matemático, e ele produz uma impressão digital de uma mensagem, normalmente de tamanho fixo, a partir de uma entrada de tamanho arbitrário. Então, você tem uma entrada de tamanho variável, e a partir dessa entrada, através de um processamento matemático, você chega num código de tamanho fixo, geralmente pequeno. Então, por exemplo, o SHA-256, ele produz um código fixo de 256 bits, que é realmente um código pequeno, código bem pequeno, equivale a 32 bytes. Bom, o que é o SHA-2? O SHA-2 é a família do SHA-256. É uma família de algoritmos que o NIST padronizou através do FIPS 184, que compreende 6 funções distintas de hash. E essas funções, aqui nós vamos estudar somente o SHA-256, mas tem o 224, 384, o 5112, 5112/224 e 5112/256. Elas são, em geral, as funções muito parecidas, e são por isso que são da mesma família. E a gente vai estudar com detalhes o SHA-256. Bom, aqui nós vamos agora para o conceito. O conceito da função hash, que você tem uma mensagem que pode ser qualquer coisa, pode ser um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio, enfim, não importa. Se é uma mensagem que pode ser traduzida em bits, é uma mensagem que a gente pode tirar o valor hash dela. Essa mensagem passa por uma função hash, existem várias, Aqui nós estamos tratando da função SHA-256, e isso produz uma saída de tamanho fixo, que no caso do SHA-256 é 256 bits, ou 32 bytes. A função SHA-256 ela processa mensagens de até 2 elevado a 64 menos 1 bits, como função de entrada. Isso porque ela reserva digamos assim, no cabeçalho, no preenchimento da mensagem, que faz parte do processo da função hash, 64 bits para representar o tamanho da mensagem, que é um arquivo muito grande. E depois do processamento, é gerada uma espécie de impressão digital da mensagem. E essa impressão digital é que tem os 256 bits somente, independente do tamanho da mensagem inicial. E ao se alterar qualquer coisa na mensagem original, o valor de saída muda drasticamente. Ou seja, é uma função que ela tem uma propriedade de gerar um conteúdo muito diferente para mensagens bastante parecidas. Características de uma função hash. Então aqui nós temos 5 características básicas de uma função hash.
deve ser fácil calcular o valor hash de uma mensagem qualquer. 2. A partir de do valor hash, deve ser praticamente impossível recuperar a mensagem original. Essa é uma propriedade que é quase evidente, porque imagine você tem lá um arquivo de 100 megabytes. Você, ao fazer o hash desse arquivo, você vai ter lá um conjunto de 32 bytes, 256 bits. Esse conjunto ele não tem como representar aquela mensagem inicial com o seu tamanho normal. Porque se assim fosse, a gente teria condições de compactar uma mensagem grande sempre num espaço pequeno, né? Então, embora às vezes a função hash é chamada de função de compactação também, às vezes é chamado, mas esse termo ele não é bem acertado, né? Porque é realmente uma compactação, mas é uma compactação que não volta, diferente, por exemplo, do zip, formato zip, do formato rar, do formato arg, que são formatos de compactação que você compacta e descompacta. A função hash ela não tem essa propriedade, ela é de mão única. Ela apenas representa uma impressão digital da mensagem. Bom, item 3. Deve ser praticamente impossível modificar a mensagem original sem alterar o seu valor de hash. Essa aqui é aquela propriedade que a gente entende o seguinte. Você tem uma mensagem, você altera uma vírgula e o hash é totalmente diferente. Então, uma boa função de hash tem que ter essa propriedade. Deve ser praticamente impossível encontrar duas mensagens diferentes que produzam o mesmo valor de hash. Aqui destaca sempre essa frase, praticamente impossível. Na realidade é sempre possível, porque como o hash ele tem um tamanho fixo e as mensagens são infinitas, se você tivesse como armazenar todos os hashes possíveis, né, você iria com certeza encontrar um hash repetido. O problema é que o espaço do hash é um espaço muito grande. Então, por exemplo, um hash de 256 bits é impossível de você armazenar no banco de dados, né? É um número impraticável. Então, na realidade, ele é praticamente impossível, mas é teoricamente sempre possível de se ter o que a gente chama de colisão, né? Duas mensagens distintas com o mesmo hash. Porém, numa função hash forte, você não consegue encontrar essas mensagens. Uma função hash deve ser determinística e computacionalmente eficiente. Determinística significa o seguinte, quando você entra com uma mensagem na função hash, ela sempre vai retornar um valor. Aquela mesma mensagem sempre vai retornar o mesmo valor. Isso é ser determinístico. E computacionalmente eficiente é que ela não pode ser uma função ela tem que ser uma função forte do ponto de vista dessas características, mas não pode ser computacionalmente muito lenta, porque aí perde-se várias funcionalidades que nós vamos ver mais adiante, que as funções hash são utilizadas. Bom, aqui nós temos alguns conceitos técnicos de resistência de um hash. O primeiro aqui é a resistência à pré-imagem. O que isso significa? Dado somente um valor de hash H, deve ser praticamente impossível encontrar uma mensagem M tal que H seja igual ao hash de M. Por exemplo, se eu tenho uma mensagem e tiro o hash dessa mensagem, entrego esse hash para alguém e faço a seguinte pergunta: me diga qual a mensagem que produziu esse hash. Então, uma função hash forte, isso não pode ser possível. Independente do hash que eu passar para o atacante, ele nunca vai chegar à mensagem original. Bom, a segunda questão aqui é a resistência à segunda pré-imagem, que representa o seguinte: dado uma mensagem M1, deve ser praticamente impossível encontrar uma outra mensagem M2 tal que o hash de M1 seja igual ao hash de M2. Ou seja, eu entrego uma mensagem M1 a um atacante, facilmente ele calcula o hash dessa mensagem M1 e eu peço a ele que me forneça uma outra mensagem diferente de M1, um M2, que os hashes sejam iguais. Então, quando isso aqui não acontece, você tem uma função hash
forte, né? Uma função hash que pode ser utilizada praticamente, né? Aqui, mais uma vez, destaca-se, é praticamente impossível, porque teoricamente, se você tivesse como varrer todo o espaço do hash, você fatalmente iria encontrar essa mensagem. Mas, do ponto de vista prático, realmente é muito difícil. E o terceiro item, que é a resistência à colisão, ele até se confunde um pouco com o segundo item, que é a resistência à segunda pré-imagem, se a gente não for detalhista, né? Vamos dizer. Deve ser praticamente impossível encontrar duas mensagens distintas, M1 e M2, que produzam o mesmo valor de hash, ou seja, o hash de M1 é igual ao hash de M2. Parece que você está falando a mesma coisa, mas não, por um detalhe importante. Aqui na resistência à segunda pré-imagem, você está fornecendo uma mensagem e pedindo ao atacante para encontrar uma outra mensagem que produza o mesmo hash da mensagem dada, né? Da mensagem fornecida. No caso da resistência à colisão, o que se diz é o seguinte: para qualquer mensagem, gerar uma mensagem aleatória e tentar encontrar para essa mensagem uma outra mensagem diferente que produza o mesmo valor hash. Então, no caso da resistência à colisão, basta encontrar qualquer par de mensagens distintas que produzam o mesmo valor hash. E no caso da resistência à segunda pré-imagem, deve-se encontrar uma mensagem diferente da que foi fornecida que produza um valor hash específico, né? Que é o hash da mensagem que foi fornecida ao atacante. Bom, aqui nós temos alguns usos de uma função hash: armazenamento de senhas, assinaturas digitais, verificação de integridade de dados, indexação de dados para busca e prova de conhecimento de segredo. Aí nós vamos exemplificar. Armazenamento de senhas. Então, por exemplo, você tem uma tabela no seu banco de dados com todos os usuários e todas as senhas de um determinado aplicativo ou um serviço. Quando você vai projetar isso, você não deve gravar no banco de dados as senhas, e sim o hash das senhas. Por quê? Se por um acaso aquela tabela do banco, o banco foi invadido, o atacante ele vai ter acesso ao hash da senha. Consequentemente, ele não vai saber a senha dos usuários, porque a função hash ela não tem volta, né? Ela processa num sentido só. Você não tem como decifrar um hash. Então, através desse procedimento, você protege as senhas dos seus usuários em caso de um ataque e que vise descobrir essa senha, né? De todos os usuários que estão ali cadastrados na sua tabela, no seu banco de dados. Assinaturas digitais. Esse é um ponto bastante utilizado agora com essa questão dos certificados digitais. Por exemplo, advogados que fazem peticionamentos eletrônicos sempre estão assinando documentos digitais. A assinatura ela nem sempre tem a ver diretamente com criptografia. Por exemplo, no caso do peticionamento de um documento, né? Um processo, aquele processo ele normalmente não é criptografado, ele é enviado e assinado com a chave privada que está presente no certificado do advogado, né? Isso só que para fazer essa assinatura é utilizado um algoritmo assimétrico. E o algoritmo assimétrico, que é o algoritmo que tem duas chaves, uma pública e uma privada, são algoritmos em geral lentos no processamento. E se você fosse assinar o documento diretamente, você dependendo do tamanho do documento, você ia demorar bastante, da quantidade de documentos, né? Se você gera o hash desse documento, dessa mensagem, e faz a criptografia, né, que seria a assinatura com a chave privada do remetente, da pessoa que está assinando, nós temos um ganho de tempo enorme, porque o hash ele tem um tamanho sempre pequeno. Então, apesar do algoritmo assimétrico de ser lento, o fato do hash ser pequeno, o processamento também vai ser rápido. E isso vai
facilitar com que várias assinaturas sejam feitas, né? Milhares de assinaturas sejam feitas, de uma forma bastante rápida. Muito mais rápida do que se você fosse assinar a mensagem em si. Então, geralmente, nesse processo, nós não assinamos a mensagem, o documento propriamente dito, mas sim o hash do documento, porque ele é menor e isso dá ganho de processamento e não compromete se a função hash é uma função forte, uma função homologada, não compromete a segurança do processo. Verificação de integridade de dados. Esse é um exemplo bem simples, né? Você tem vários sites que fornecem, por exemplo, você vai baixar uma distribuição Linux conhecida. Então lá você tem o link do download e ao lado geralmente você tem também o link do hash daquele arquivo. Então você baixa os dois e ao chegar na sua máquina, você, antes de utilizar aquele arquivo, você calcula o hash dele e compara com o hash que foi fornecido pelo distribuidor daquele software, né? Daquele documento, sei lá. Aí, se esses hashes forem iguais, significa que o arquivo não sofreu alterações. Essas alterações podem ocorrer por problema de tráfego na rede, na internet, ou no caso de alguém malicioso querendo que você use uma coisa, um software malicioso, por exemplo, né, que foi adulterado maliciosamente para pegar dados e forjar o software original. Bom, vamos aqui ao próximo item, indexação de dados para busca. Esse caso aqui é um caso hipotético bastante interessante. Imagine você com um banco de dados enorme com milhões de imagens gravadas nesse banco de dados. E você quer incluir uma nova imagem, mas não sabe se ela já está presente no banco de dados. Para você olhar imagem por imagem, está fora de questão. É uma coisa impraticável. Comparar todo o conteúdo da imagem, ou seja, o código ASCII, né, da tabela ASCII da imagem, com todas as imagens cadastradas, vai demorar muito tempo. É um processo que vai demorar bastante tempo. Se o banco de dados então, ele for projetado para uma pesquisa mais eficiente, seria interessante você armazenar a imagem e ao mesmo tempo que você armazena a imagem, você armazena o hash dessa imagem, que é perfeitamente possível. O hash trabalha com qualquer tipo de informação. Independente se é imagem, se é texto, se é foto, se é vídeo, se é áudio, não importa. Dessa forma, quando você quiser verificar se aquela imagem está presente no seu banco de dados, você não faz a busca pela imagem. Você faz a busca pelo hash da imagem, o que é muito rápido, né? Se o banco de dados você pode indexar esse campo hash na sua tabela e a pesquisa sua vai ser muito rápida, vai te retornar muito rápido a resposta se aquela imagem está no banco de dados ou não. Isso aqui é um exemplo hipotético. Outros exemplos similares são perfeitamente possíveis. Prova de conhecimento de segredo. Isso aqui também é uma coisa muito interessante. Imagine que você criou um trabalho intelectual bacana e quer patentear a sua ideia. Só que para patentear a sua ideia, você tem que revelar o seu trabalho. Pelo menos para o órgão que vai lhe conferir essa patente. E suponha que você não acredita nesse órgão, você não gostaria de revelar esse trabalho. Então, você prepara um documento com toda a descrição do seu trabalho em detalhes, né, como se fosse patentear aquele documento, e gera o valor hash desse documento. Depois você prepara um outro documento, fazendo ali um breve descritivo do trabalho, sem contar o segredo, né, aquilo que você não quer contar, e você coloca nesse segundo documento o valor hash do documento completo, que é o documento que tem os detalhes do seu trabalho. E depois você registra, não o documento original do seu trabalho com todos os detalhes que você não quer revelar. Você registra esse segundo documento que contém o hash do primeiro. Então, dessa forma, você tem como provar que você é o autor daquele trabalho original, porém sem revelá-lo. Se alguém, porventura, roubar de você, depois do registro do seu trabalho original e apresentar como sendo dele, de posse do trabalho original, você tira o hash daquele trabalho original e confere com o hash que está lá no registro. E aí você tem como provar que você já tinha feito aquele trabalho antes e estava preservando as suas ideias originais.
Então é um exemplo da prova de conhecimento de segredo. É você provar que você conhece o segredo daquele documento, porém sem revelar o documento. É uma coisa bastante interessante do ponto de vista funcional. Bom, aqui nós temos a macroestrutura do algoritmo SHA-256 para a gente ter uma visão dos caminhos que a gente vai passar nos próximos vídeos, né? Então temos aqui uma mensagem inicial de tamanho arbitrário. Essa mensagem ela passa por um preenchimento. Por que esse preenchimento? Porque o algoritmo SHA-256 trabalha com blocos de 512 bits. Então o tamanho da mensagem tem que ser múltiplo de 512 bits. Então esse preenchimento é um processo que pega uma mensagem de um tamanho qualquer e transforma o tamanho dessa mensagem num múltiplo de 512 bits, o que gera uma entrada para o algoritmo. Essa entrada nós vamos iniciar os valores hash, que são valores que têm um valor fixo inicial. Existem 64 constantes que são utilizadas nesse processo, que também são iniciadas. E aqui, nessa parte que está esse quadro azul, é a parte das voltas do algoritmo, né? do processo realmente que ele faz até chegar no hash final. Então, o primeiro passo é você ler 512 bits da mensagem, os primeiros 512 bits da entrada já preenchida. Se você tem esses 512 bits para ler, você vem para cá. Esses 512 bits correspondem a 16 words, que é 16 palavras de 32 bits. Elas são estendidas para 64 palavras, 64 words. Aí você inicializa variáveis funcionais, 8 variáveis funcionais, que são utilizadas com o valor inicial, o valor corrente do hash, são iniciadas para poder fazer o laço principal da função, que tem 64 voltas. Então, essas variáveis funcionais e as palavras que foram lidas, estendidas da mensagem, são processadas nesse laço que tem 64 voltas, que é um processamento que faz várias mudanças nesses dados, e depois é adicionado as variáveis funcionais ao hash, porque o hash ele inicia com valor fixo, e essas variáveis funcionais aqui que foram alteradas por esse laço são adicionadas a esse hash. E aí passa para os próximos 512 bits da mensagem. Se não tem, chega no final. O valor hash já é o valor que está nas variáveis do hash. Se tem mais mensagem para ler, ele vai ler, estender as palavras novamente, iniciar as variáveis funcionais, passar novamente pelo laço principal da função, as 64 voltas, e adicionar as variáveis funcionais. E vai fazendo esse processo até que toda a entrada, a mensagem, seja processada. E no final, sobre apenas os 256 bits que correspondem ao hash, a impressão digital daquela mensagem. Bem, aqui nós temos algumas referências que a gente utilizou para fazer o vídeo. Essa referência aqui é o FIPS PUB 184, que é um documento importante que define esse padrão do SHA-256. E mais 2 documentos aqui, vários outros, né, que a gente consultou também, que não estão aqui, mas que a gente vai falar um pouco mais na parte, quando tivermos a parte técnica. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.